Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estou aqui com meu amigo Ricardo Castilho. Mais um episódio aqui, bate-papo gostoso do nosso Versa Podcast. E hoje temos o melhor professor de Direito Administrativo que eu conheci, foi meu professor. Direito Administrativo é uma matéria complexa. Eu até conversava com ele, lembrei do professor Eli Lopes Meirelles. Infelizmente, ele não foi meu professor, mas o José Eduardo Martins Cardoso. Isso. Eu ia falar só Cardoso, mas Martins Cardoso foi meu professor quando eu ia prestar concurso para a magistratura. Nunca falei isso aqui, né? Mas depois a minha vida mudou, foi abençoada de uma outra forma. Mas eu sempre falei, direito administrativo, tem um professor que dá uma matéria de forma suave, prática, direta, objetiva e didática, que é hoje o nosso convidado, né, Castilho? José Exatamente, Eduardo é uma Martins satisfação receber eu chamo ele de Zé Eduardo, que é o Zé Eduardo, para nós que somos amigos há décadas já, nem vamos falar muito tempo, mas há muito tempo. Então é um prazer, Zé, te receber aqui, muito obrigado, viu? A gente sabe que você corre muito, né? A propósito, eu quero saber um pouco disso. Tá na CNN, né? Hoje, né? Tá na CNN hoje, né? Já. Então tem que sair daqui já para correr para uma outra gravação. Zé, eu acho que a ideia aqui do nosso podcast, videocast, é conhecer um pouquinho mais até uma biografia, um pouquinho de bastidor mesmo, que você já é uma pessoa conhecida, né? Estava dizendo aqui antes de a gente começar a gravar, o Zé é um dos poucos professores políticos. Quando eu digo professor, esse de vocação mesmo, que vai dar aula, né? Quando ele foi ministro da Justiça, ele coordenava, a gente trabalhou junto, trabalha junto há muitos anos, e ele vinha dentro daquela correria, ministro, com tantos compromissos, e vinha dar aula também. Então ele é professor e é nosso professor, sem dúvida nenhuma, porque direito administrativo é áspero, hein? Dificilmente alguém consegue ensinar. Ele consegue. Ele consegue. Obrigado. Zé, obrigado. Bom, obrigado, estou entre amigos aqui, é um prazer, um privilégio poder estar com vocês e conheci vocês na docência, né? Embora advogado renomado desse jaez, dessa característica, né, pujante, só explica eu ter sido professor dele, porque eu comecei a dar aula aos 5 anos de idade. Não é? É isso. Mas nós nos conhecemos há muitos anos, é um privilégio, um prazer imenso estar aqui com vocês, participando do Versa, né? E é um bate-papo gostoso, descontraído e realmente é uma delícia estar aqui com vocês. Então vou chamar de Zé também. Zé é melhor. Então, Zé, já que você começou a dar aula aos 5 anos, conta pra gente um pouquinho depois, como é que foi a adolescência, como é que você foi pro direito? Olha, a minha vida é bastante curiosa nesse aspecto. Eu sempre tive pés em canoas diferentes. E eu falo de canoas diferentes, eu falo da academia e falo da política, né? Eu estudei piano, 11 anos de piano, mas sempre fui um pianista medíocre, quer dizer, vocês com todas as letras. Toco lá, as pessoas falam como toca bem. Mentira, não toco nada, técnica horrível. E fiz um conservatório por 11 anos, e ao mesmo tempo que estudava. Posteriormente, entro na Faculdade de Direito da PUC, no ano da invasão da PUC, em 1977. E aquele período da ditadura militar, aquela repressão que foi feita contra a Universidade Católica, me puxou para a vida política. Então, já em 1979, eu era presidente do Acadêmico 22 de agosto e começo a ter uma atuação política. Ao mesmo tempo que eu sempre gostei muito de estudar direito e queria ser professor. Então, aí eu comecei a colocar um pé em cada canoa. Isso foi assim durante a minha vida, sendo que, de certa forma, a canoa política me atrapalhou um pouco a evolução acadêmica. Eu nunca deixei de dar aula. Nunca. Eu tive vários cargos, fui secretário da Prefeitura de São Paulo, menino, com 29 anos, depois fui vereador, fui presidente da Câmara, fui deputado, ministro. Sempre fui professor, que é o que eu gosto de fazer, claro. Então, eu fiz isto, mas a titulação acadêmica foi um pouco atrás. Eu fiz o meu mestrado e depois, de vereador, deputado, ministro, eu não consegui escrever uma linha na minha tese de doutoramento, coisa que eu estou fazendo agora, completando agora, para depois fazer também um pós-doc e tal, porque eu adoro estudar, adoro escrever, adoro dar aula, como eu também gosto de política. Então, a gente tenta optar na vida. Agora, eu saí da atividade política mais direta, continuo cidadão, continuo militante das minhas causas, mas mais concentrado na minha atividade profissional e na minha vida acadêmica.
E qual que é a sua técnica para lecionar? A gente, eu falo, entre aspas, brincando, mas realmente a sua didática é muito boa. Você tem alguma dica para os professores, para as pessoas de como fazer? Porque realmente o direito administrativo, né, o Castilho falou assim, entre aspas, é um pouquinho mais difícil. Mas na para não falar faculdade os chato, alunos né? não gostam muito. Né? Então, eu vou estudar isso para que? Ato administrativo? Qual é? É a Onde física eu vou do usar aluno isso? de ciências humanas, né? Quer Qual que é a dizer, dica? eu diria a você o seguinte, eu acho que isso tudo é um processo de aprendizado. Eu, quando era garoto, menino, eu era muito tímido. E eu não conseguia falar numa mesa com 3 pessoas. Eu tinha uma dificuldade imensa. Eu dou até um exemplo. Quando eu era... aquele antigo curso primário, né, que a gente chamava, né, os antigos chamam de primário, eu fui sorteado para ser o orador da turma e eu chorei pedindo para não ser. Claro. Bem, e aí? E aí que eu vou parar num colégio, um colégio estadual, que era um colégio experimental, antigo colégio vocacional, que eles trabalhavam muito com as dificuldades dos alunos e a minha era a timidez. E eles, através de um trabalho de acompanhamento pedagógico, psicológico, começaram a me colocar no fogo para me soltar. Cardoso, hoje você vai dar aula. Eu dar aula? Eu tremia, mas você vai ficar com nota 0 se não fizer. Então, eu era impulsionado a me soltar, aula de teatro. Isso foi me fazendo soltar. E toda pessoa que tem uma dificuldade, quando ela começa a se soltar, ela começa a ter prazer em se soltar. Não é? Então, eu comecei a falar e não parei até hoje. Então, aí, querer ser professor talvez venha disto. E eu comecei sempre aí, a partir daí, a observar aqueles professores que eu admirava. Desde a minha professora de filosofia no colégio que eu fazia, até professores que eu tive como referência. Por exemplo, um grande amigo, que é um professor, que eu fui membro de governo da Prefeitura de São Paulo com ele, mas foi meu professor no primeiro ano de faculdade, é o Mário Sérgio Cortella, que é um amigo querido meu, e que eu sempre procurei aprender como ele comunicava, como ele fazia. Ou também professores como o Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi para mim uma grande referência de vida e então a gente observa, a gente começa até a imitar. Eu, às vezes, me percebia dando aula e percebi até que eu reproduzia a entonação do Mário Sérgio, de um Celso Antônio. Estou vendo agora isso aqui. Tô, né? Tá suando. Às vezes você começa, porque você admira e reproduz. Então, isto é treino. E veja como é curioso, como tudo tem... Claro que, às vezes, algumas pessoas são mais propensas a uma coisa e outra não. O piano, eu estudei 11 anos e sou um pianista medíocre. Então, não tinha aquilo que era necessário, que chama talento. Não tinha talento. Não tenho talento. Conversa de pianista. Vamos ver qualquer hora a gente combina. Está marcado. Eu até vou enrolar nas teclas, mas não vai ser lá, né, nenhuma virtuosidade. No entanto, a questão de ser um expositor, de falar, já tocava talvez um lado meu que eu tinha alguma potencialidade, né? Então, o treinamento que eu tive me fez desenvolver nesse aspecto. Te dou um exemplo. Eu era professor. O que é uma característica do professor? Prender a atenção. Os alunos têm que olhar, né? Então, se você percebe que a classe já está fazendo... Você usa alguma técnica, você dá uma batida na mesa, você conta uma piada, você faz uma graça, Isso o professor, ele está sempre tendo a atenção do aluno. E quanto mais você tem atenção, melhor professor você é. Eu fui no parlamento, virei vereador. A hora que eu subo na tribuna, ninguém prestava atenção no que eu falava. Que é uma característica do parlamento brasileiro. Eu não conseguia fazer o discurso. Eu não conseguia fazer porque as pessoas viravam as costas, saíam, conversavam, e eu não tinha auditório. Então eu dava soco na mesa, batia, berrava, falava... Nada funcionava. E eu comecei a me perder nas minhas falas. Então eu falei, eu tenho que ter algum tipo de treinamento para isso. Porque eu tenho que fazer meu discurso bom, né? Seja para televisão, seja para constar dos anais, seja para o único que estiver me ouvindo, eu tenho que ter começo, meio e fim, eu tenho que me comunicar. Mas como comunicar para uma parede que não te ouve? Foi aí que eu pensei, eu vou treinar fazendo discurso para a parede. Então eu chegava em casa, deviam achar que era louco meus vizinhos, né? Eu pegava a parede, quarto vazio, e começava a falar, senhores, vereadores, fazia discurso treinando para a parede. Falei, se eu não me perder olhando para uma parede, eu seguramente não me perderei nos discursos que farei. Isso foi muito positivo e me serviu mais tarde, quando as aulas começam a ser televisadas. Muitos professores não conseguem dar aula para a câmera. Por quê? Porque não tem a referência do aluno. Eu não. Se você me colocar uma câmera sozinho na sala, eu falo porque eu aprendi a falar com paredes. Então, tudo é um treino.
né? Observação, treino, adaptação, observação, treino, adaptação. Assim foi. E até hoje, de certa forma, é curioso, eu estava dando um curso de oratória, eu dei um curso de oratória, e foi interessante eu montar o curso, porque eu falei de várias coisas, de várias técnicas que a gente utiliza e que eu chamei no curso de dominar os nossos demônios. Todos nós temos demônios internos, eu tenho que aprender a trabalhar com eles para poder vencê-los, derrotá-los ou controlá-los, para poder falar em público. Estão repreendidos já os demônios aqui no nome de Jesus. Sim, Né? Enfim. Mas, de fato, a única forma de você encarar as suas dificuldades seus medos é encarando, né? Então você encara aquilo e faz Controlar sentido. os demônios. Em oratório a gente tem que assistir a nós mesmos para saber quais os cacoetes, como que a gente deve... gestual. Exatamente, onde a gente deve melhorar. Os professores lá da escola primária fizeram um bom trabalho, hein? Deu certo, né? Foi E interessante. com a parede é uma boa técnica também, Você o que é não- Mas verdade. você falar para a parede... Você falar para ninguém, na verdade, para ninguém, Não é? né? Então você imagina, mentaliza uma plateia, e tanto faz você falar para 1, 10 ou 1000. E mais, é importante você, muitas vezes, você perceber que você fala com o corpo, não é? Então, uma pessoa que fala com as mãos presas, assim, parece um robô. Então, o teu gestual, a forma, ela tem muito a ver, ele tem que estar ligado com isso. Então, nesse curso, por exemplo, o que eu fazia? Eu pegava uma pessoa horrorosa, considero um dos maiores demônios da humanidade, que era Adolf Hitler. E eu não falo alemão. Mas pegue um vídeo de Adolf Hitler falando. O gestual dele tem uma harmonia exatamente com o tom da voz que ele calibra. É assim que você tem uma dimensão de oratória, de convencimento. O corpo tem que falar junto com a tua voz. Então, a série de técnicas, mas aí você vai aprendendo com a vida. Não, e ali é demoníaco mesmo. Demoníaco. Você vê que é um Literalmente negócio- demoníaco. Literalmente. É até esquisito, né? Mas olha que interessante, né? Quando você fala dessa técnica, dessa dinâmica, dessa evolução que você teve, etc. E você tocou naquele ponto, que é uma curiosidade nossa, né? Inclusive, os parlamentares não prestam atenção mesmo? Não. Não? É só É TV raro. Justiça. É só TV e Justiça. Mas aí tem momentos, tá? Depois a gente aprende também no parlamento isso. Em geral, ninguém presta atenção. Em geral, não presta. Mas há momentos em que se presta atenção. Quando que para a plateia para te ouvir? São alguns momentos. Primeiro, quando é você uma pessoa caricata e vai fazer um discurso bizarro. As pessoas param para vir para rir. Então, param. Ih, aí, vamos ouvir. Segundo, momentos de crise. Terceiro, se a pessoa tornou-se um parlamentar muito respeitado. Ou seja, ele vai falar. Entendi, são 3 situações. São assim, 3 situações que eu vislumbro no parlamento que há silêncio no plenário. A situação da crise, o bizarro e o respeito. Fora isso, especialmente na Câmara dos Deputados, são 513 deputados, as pessoas ficam... Aliás, não tem cadeiras para todos os deputados sentarem se todos estiverem no plenário. E quando você começou, não tinha TV, né? Na Câmara de São Paulo, não. Não tinha. Na Tava Câmara, mas começando, né? depois ela vem a TV Câmara, já quando eu era vereador. E aí, Você vê então, a gente pega. nas redes sociais, hoje o sujeito vai lá, coloca, edita, etc. Dá a impressão que tá falando um monte de gente olhando, porque só Não. aparece o foco. Eles né? fazem edição, né? Não. Por isso que vale a pena as pessoas assistirem sessões do parlamento. Diferente de outros lugares do mundo. Se você vai na Inglaterra, na plateia, não há um chiado. E se tiver, tem problema. Há uma tensão generalizada. O Brasil criou-se esse hábito que eu acho péssimo, de ninguém ouvir o que o outro fala. Você citou curso de oratória. Sim. Eu lembro que eu fiz, meu pai insistiu bastante, meu avô também falou, faça. E tinha o Reinaldo Polito Que é um e o excelente Admir professor. Ramos. Que Que eram os dois dois. excelentes professores. Foi muito bom. A gente simulava aprende, técnicas, simula tal, técnica. Arthur tal. Schopenhauer, Sim. os eu estratagemas, os 38 estratagemas, você lembra, Zé? lembro. Então, lembro dos dá um 38. exemplo para nós de um estratagema do Schopenhauer, que é um trabalho como vencer o debate mesmo sem ter razão. Exato. Você sempre vence o debate, mesmo sem ter razão? Nem sempre, né? Porque uma das questões muito interessantes, eu acho que é importante a gente ter claro, é que o debate, ele exige 2 componentes, a razão e a emoção. Claro? Eu tenho que calibrar esses 2. Se eu me deixo dominar demais pela minha emoção, eu perco a minha razão e eu cometo erros argumentativos, erro na fala, erro na estratégia. Por outro lado, se eu falo racionalmente tudo e não toco o coração das pessoas, eu perco o debate. Né? Eu lembro de um caso de um político que é muito interessante. Ele, não vou mencionar nomes aqui,
por respeito. Mas eles eram muito diferenciados. Um era um erudito, estudioso, professor universitário de muitos anos, com vários livros. O outro era uma pessoa bem simplória, inclusive de moral um pouco duvidosa. Vão fazer um debate os dois numa eleição, com cargo majoritário, e o professor arrebenta o outro, destrói o outro, deixa abaixo de pó de traque, como a gente costuma dizer. Não é que quem ganhou foi o outro? As pessoas se solidarizaram com a parte fraca. Ele foi pisoteado demais. E as pessoas falam, não pode fazer isso, só porque o cara ele é pro doutor, não sei o que, ele não pode menosprezar o coitado. É porque tudo é técnica, né, Renato? O Schopenhauer, quando você está num debate e o seu adversário ele toca num ponto que sabe que é sensível, que vai te comprometer, vai mexer com você, você muda de assunto. Ele pergunta A, você vai responder B. Fala, mas não foi isso que eu perguntei. Você continua respondendo. E não mostre corporalmente o golpe. Nada, é que nem lutador de nada. boxe. O lutador de boxe, ele, na hora que bateu no fígado, que doeu, ele tem que rir. Fala, tá doendo pra dedéu. Porque senão o cara percebe que é lá que ele tem que bater. Isso. Então você tem que utilizar uma técnica que você não pode dizer que acusou o golpe. Às vezes tem que rir. Agora, isso que você falou é uma coisa que se aprende também. Acho que tudo na vida Tudo se aprende, né? Ninguém nasce orador, ninguém nasce professor. A gente aprende, né? Eu aprendi muito com o parlamento, viu, Castilho? Eu acredito que sim. O parlamento, ele educa e deseduca. Ele tem duas perspectivas e você tem que tomar muito cuidado. Ele deseduca na perspectiva, às vezes, da relação corporativa, da relação não republicana. Você começa a querer vender a alma para ganhar eleições, a mosca do poder te inebria, você começa a ficar vaidoso demais e se achar poderoso demais, esquecendo que o cargo não é você, o mandato não é você, tá certo? Então você começa a se confundir. Por outro lado, ele te educa em várias questões. Primeiro, nessa dinâmica de debate plural. Segundo, em respeitar o outro. Me lembro quando eu cheguei ao parlamento, à Câmara Municipal de São Paulo, eu achava, especialmente quando tinha debate jurídico, me achava melhor que os outros ali. E a minha postura era péssima. Eu zancava. Assim, eu descobri que o meu apelido naquele começo de parlamento era professor de Deus. E percebi que eu não tinha um clima agradável. Falei, o que eu estou fazendo de errado? Eu sou simpático, eu vou tomar um café com as pessoas. Não. Era no debate, eu estava desqualificando meus adversários. E isto era de um elitismo, que no parlamento é ruim, mas mais que isso. Às vezes a pessoa pode ser um completo debilóide, um protagonista das asnices repetidas, mas ele pode ter coisas importantes a dizer. E você não pode menosprezar nenhum argumento, nem nenhuma reflexão, porque você pode estar errado, não seja arrogante. Então o parlamento, ele te educa nesse lado da pluralidade, de você não ser tão elitista, não ser tão professor de Deus, né? Então, se ele educa, ele deseduca. A atividade parlamentar é muito fascinante por esses aspectos. Uma pergunta, uma curiosidade, que é de todos. Na política, deputados, senadores, enfim, a maioria, né, são pessoas que querem fazer alguma coisa, estão bem intencionados. Você não vai responder, não, estão mal intencionados, mas eu já pude participar de algumas audiências públicas, já estive no Congresso, etc., e tive uma sensação positiva. Sim. Quero registrar. E participei, inclusive, de estudos técnicos, etc., que a mídia não mostra. É isso mesmo? Eu diria a você o seguinte, o parlamento é uma síntese da sociedade. Ele reproduz os vícios e as virtudes da sociedade. Lá você tem de tudo. Você tem o intelectual, você tem o operário, você tem o punguista, o ladrão de carteira, o assaltante de banco, como tem também o empresário empreendedor, tem o conservador, tem o progressista. Você tem de tudo. É a síntese das relações de poder da sociedade. Então, o que acaba tendo? Você tem idealistas, você tem pessoas mal intencionadas, você tem o cara que se elegeu para roubar, para enricar, né? E tem o cara que se elegeu com base no ideal. O que é importante ter claro é que o sistema político, ele muitas vezes corrompe as pessoas. Isso eu vi gente entrando honesta e saindo degenerada, por medo de perder a eleição, mas às vezes mais do que isso, o meio contamina. Numa classe de aula, numa sala de aula em que todos começam a colar,
o que não cola começa a ser mal visto. Então, de repente, ele sabe a matéria, mas ele abre o livro para não ser marginalizado. Isso acontece no parlamento. Então, o sistema político degradado como o nosso, que é uma degradação que vem desde que Cabral veio até hoje, é cultural, inclusive, e é a expressão da cultura da sociedade, ela acaba realmente trazendo esse tipo de problema, de pessoas que são idealistas, que são cooptadas e aí começam a degenerar. É triste, mas é fato. Eu já vi muita gente assim. E você é a favor do presidencialismo ou do parlamentarismo? Eu sou parlamentarista. É engraçado porque eu sou filiado ao mesmo partido desde que eu era estudante. E esse meu partido tem a posição presidencialista, mas eu sempre fui parlamentarista. Hoje, para o Brasil, eu defenderia o semi-presidencialismo, por exemplo, como tem em Portugal e tem a França, que eu acho que seria uma forma de ajustar a cultura brasileira a um sistema político mais avançado. Pela dinâmica, né? O presidencialismo ele tem problemas seríssimos, do ponto de vista da estabilidade num país como o nosso. Claro que se eu tenho 2 partidos só, como nos Estados Unidos, o resto é figuração, eu tenho mais facilidade no campo da governabilidade, embora haja vista recentemente com o Trump, que não foi bem assim. Mas o parlamentarismo, ele ajusta. Se você tem crises de perda de maioria, de situações de impopularidade, você substitui o governo, você rearranja, você é obrigado a pactuar. Não é? O presidencialismo não, vai ficar lá. É mais saudável. E aí se começa a forjar impeachment sem nenhuma base constitucional. E o resultado eu tenho um constitucionalista estadunidense que dizia que o impeachment presidencial equivale a um terremoto político. E esse terremoto faz mal. Zé, queria saber a gente sabe, né, das dificuldades que tivemos nos governos que você foi ministro. Queria que você destacasse para nós uma dificuldade, um enfrentamento que você teve enquanto ministro, que você possa dizer para nós aqui, além dessa questão do impeachment. Você sabe que eu vou dizer uma coisa bastante curiosa, pode até ser engraçada, mas eu diria o seguinte: às vezes na política brasileira seus maiores problemas são suas virtudes. Às vezes, quando você não se dispõe a ser tão virtuoso, você tem mais sucesso e estabilidade governamental. Claro? Quando você, por exemplo, tenta enfrentar de frente situações históricas e consolidadas de corrupção, você corre riscos. Eu tive a oportunidade, e eu disse isso no meu discurso de posse de ministro, portanto eu não estou sendo cabotino aqui. Na minha vida política, eu fui sempre comandado por mulheres. É bastante paradoxal e curioso numa sociedade machista como a nossa, mas é verdade. Eu fui secretário da primeira mulher de São Paulo, prefeita, Luísa Erundina de Souza. E fui ministro da primeira mulher presidente da República do Brasil, que foi Dilma Rousseff. Ambas têm características, têm virtudes, têm defeitos, mas se aproximam muito no campo. São muito, mas muito intransigentes na questão da ética pública. Ou seja, você falar de corrupção para Luísa Erundina ou para Dilma Rousseff, a tua reação será muito dura. E isso me deixava bastante confortável, porque eu tenho uma dimensão republicana de cena política que sempre me honra muito, mas muitos acham que é excessivo. Eu me lembro que num documentário que se fez sobre o governo que eu era ministro, teve um companheiro de partido que disse: o Cardoso é excessivamente republicano. Como se fosse um vício. Eu considero isso uma virtude. Né? Como você fala, você é excessivamente bonito. Poxa vida, isso para mim é uma virtude. Para mim, ser excessivamente republicano é uma virtude. Né? Mas isso na política brasileira traz problemas. Você não transige com certas situações historicamente consolidadas, e quem rompe certas situações historicamente consolidadas cria instabilidade. Eu vi isso nos 2 governos de uma forma muito clara. E posso dizer o seguinte: como é difícil ser virtuoso, ou como diria na Grécia Antiga Platão, é difícil ser justo numa cidade injusta, ou impossível. Mas não podemos desistir. Nunca. Por isso que nós estamos batendo esse Nunca. papo aqui. Esse é o nosso papel. Chega a ser educativo sob certo aspecto. Agora, ser virtuoso é um problema na política brasileira. Podemos desistir porque depois vão prestar contas lá em cima. Né? Não. Ali é o grande tribunal. Ali é o tribunal maior. Zé, então, enquanto ministro, né, ministro da Justiça, você tinha várias... a segurança pública, por exemplo, estava ligada ao seu ministério, né? Qual o seu retrato sobre a segurança do nosso país desde então, que hoje, um exemplo, nós vivemos o problema da Cracolândia em São Paulo. É um problema de segurança pública, mas muito mais de saúde pública. Ou
tudo junto. Você sabe Qual foi o maior enfrentamento? Eu me lembro que tinha uma operação no Rio de Janeiro, né? Que é a instalação daquelas... UPPs. Da UPPs, né? Conta um pouquinho para nós, como foi essa Olha, essa eu vou fase? dizer uma coisa que eu acho que no Brasil, quando se discute segurança pública, e eu não tinha essa visão quando eu era deputado, tá? Eu passei a ter essa visão depois que eu fui ministro. Em geral, a gente só fala sempre as mesmas coisas, com um nível de profundidade zero, tá? Nós não discutimos a verdadeira causa da criminalidade e quem não discute a verdadeira causa não encontra o melhor remédio. Esse é um fato objetivo. Depois de ter passado quase 6 anos de ministério, o Ministério da Justiça foram 5 anos e alguns meses. Eu fui, acho que, o ministro da Justiça mais longevo em períodos democráticos da história. Eu cheguei a algumas conclusões. Em primeiro lugar, no Brasil, a nossa estrutura federativa, a manter-se da forma em que está, ela não equaciona nenhum problema de segurança pública. Por quê? Nós temos uma unidade da federação que tem o grosso dessa responsabilidade, que é o Estado. O governo federal tem algumas responsabilidades e pode atuar em colaboração aos estados e os municípios ficam dissociados disso. Para mim, é claro, ou há um esforço federativo conjunto, conjugado em questões de segurança pública, ou nada se resolverá. Ou se faz um esforço conjugado, superando-se inclusive divergências político-ideológicas entre aqueles que governam, para se ter um pacto de defesa da segurança pública, ou nada acontecerá. Eu mesmo cheguei a propor uma emenda constitucional que transformasse a segurança pública em uma atividade concorrente do plano legislativo e comum do plano da execução. Isso não foi aprovado. Tive muita resistência dos estados em relação a isso. Mas eu acho isso de fundamental importância. Porque o que você tem? Em larga medida, a criminalidade ela remonta a vários fatores. Claro, todos eles são sociais, em várias perspectivas, mas em perspectivas diferentes. Há situações em que o Estado não se faz presente. Há situações que a miséria gera. Há situações que a cultura gera, do ponto de vista de uma situação de violência contra mulheres, por exemplo. Há uma série de questões que têm que ser enfrentadas. Isso você enfrenta com políticas repressivas, investigativas e preventivas. Agora, como é que você faz isso isoladamente? Não faz. Não faz. Não tem como. Tem que estar um município, a pessoa vive no município, não vive no Estado nem na União. Ele tem que estar presente, atuando. O governo federal tem que estar junto, dando dinheiro e desenvolvendo políticas, o Estado também. Isso é o plano integrado. Outro ponto que não se fala. Eu acho que boa parte do problema de segurança pública no Brasil tem a ver com a nossa condição carcerária. Se são as organizações criminosas, nós conhecemos várias, que fazem boa parte do tráfico de drogas, do tráfico de armas e outras situações, há que se perguntar como é que essas organizações criminosas prosperam e vivem? Através dos presídios. São as mais condições carcerárias que fizeram com que essas organizações criminosas surgissem. E lá é que eles alimentam os seus militantes do ponto de vista de arrebanhar pessoas. Por exemplo, uma pessoa ela é presa porque roubou um relógio. Seguramente ela entrará lá, no presídio, tendo roubado um relógio, e sairá lá membro da organização criminosa para assaltos maiores. Então, o que eu tenho? Se eu não enfrentar a questão carcerária com coragem, firmeza, determinação, com respaldo social, eu não resolvo esse problema. Se eu não... Eu sinto um exemplo prático. Nós tivemos um problema muito grave na minha época em Santa Catarina. Era o governador Colombo. Santa Catarina teve um problema de briga de facções que começou a incendiar ônibus, começou a atacar tudo, etc. E o governador falou, eu não tenho condições de controlar isso sozinho. Eu fui para lá com a minha equipe e desenhamos um plano de intervenção. E todo o trabalho de inteligência mostrava o problema começou dentro do presídio, briga de facções e violência policial. No que nós fizemos? Várias medidas repressivas. Pegamos os líderes das facções e levamos para presídios federais de segurança máxima, quebrando o comando local. Fizemos um cerco de asfixiamento da organização criminosa, controlando o modal terrestre, aéreo e viário para não entrar. Tudo era fiscalizado que entrava em Santa Catarina durante um período, claro. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos mutirão nos presídios. Imediatamente, a pressão reduziu. Tinha muita gente presa que não era para estar presa, maus tratos que faziam com que as pessoas buscassem proteção dentro e fora do presídio das organizações criminosas.
se nós não enfrentarmos o problema carcerário no Brasil, nós continuaremos alimentando as organizações criminosas. Isso não é dito, isso não é falado. Nós temos uma política de aprisionamento equivocada, misturamos gente que não deveria ser misturada, prendemos mal, e além disso, nós temos um excesso de, quanto? 400 mil vagas? 400 mil mandatos que não são cumpridos, porque não tem gente para colocar nos presídios, em celas que cabe 10 e estão 50? Seria loucura falar em privatização do sistema? O sistema penitenciário, boa pergunta. As parcerias... O Estado, isso não é que é a ineficiência do Estado, mas se tem mais preso, e se tem preso nessa condição, né, Renato? Será que o Estado dá conta? Não seria o caso de uma mesa multidisciplinar com pessoas de todas as áreas, sociedade civil, quem sabe uma parceria público-privada, alguma Foram coisa feitas que pudesse algumas entender... parcerias público-privadas na minha época, depois eu não acompanhei mais, né? Uma no estado de Pernambuco, outra em Minas Gerais. Nenhuma das duas deu bom resultado. É um campo muito minado, né? Muito minado. O poder de polícia, quando você delega, ele é problemático também. Então, é complicado. Qual é o problema? Não adianta enxugar gelo. Eu dou um exemplo para vocês. Na minha época, eu assumi o ministério, teve um problema de pedrinhas no Maranhão. Dilma Rousseff tinha muita sensibilidade com a questão prisional, tinha sido presa por 3 anos, né, adolescente. E ela falou, resolva isso. Eu cheguei no Maranhão, governadora Rosiana Sarney, ali eu via presos jogando futebol com a cabeça dos outros detentos que eles tinham cortado. É um negócio simplesmente horroroso, e que me chegou ao ponto, mas o que faz com que as pessoas façam isso? E a resposta é relativamente simples. Quem é tratado como animal, age como animal. Você vira animal. Jogar futebol com a cabeça de uma pessoa, o que é isso? São pessoas que foram bestializadas. Por quê? Porque foram tratadas como bestas feras. Olhamos aquilo e eu falo, bom, não cabe todo mundo nesse presídio, gente. As pessoas têm que revezar para dormir. Olha, isso o presídio brasileiro só tem reveza para dormir, não tem espaço. Então, vamos construir presídio imediatamente. Dilma Rousseff falou assim, use a verba que você puder, imediatamente eu te aloco para você trabalhar na capacidade máxima de produção de presídios no Brasil. Tá? Eu mostrei para ela o déficit, ok. Eu chamei minha equipe, sentamos com a Caixa Econômica Federal, era melhor repassar para os estados, ok. Quanto que eu consigo fiscalizar na construção e repassar? Eu conseguia, eu acho que 50 mil vagas. Trabalhando em potencialidade máxima, agilizando tudo, o valor R$1 bilhão para, naquele momento, nós estamos falando de 2012, não é? Para isto. Muito bem. Qual o tempo médio para a construção de um presídio? 5 anos. Ou seja, eu fazendo aquele esforço, demoraria 5 anos para construir 50 mil vagas, trabalhando em potencialidade máxima, quando eu tinha um déficit carcerário de 300 mil mandatos para serem cumpridos fora a superlotação. Enxugar gelo. Claro? Segundo, ninguém quer ter um presídio para chamar de seu. Ninguém quer um presídio na sua cidade. Então, para encontrar área para presídio, ninguém quer. Experimente colocar um presídio numa cidade para você ver a revolução que tem aquela cidade. Isso traz desgastes políticos. O governador não quer indicar área. Mas um presídio custa, vamos supor, X para ser construído. O custo anual de manutenção desse presídio é esse X. Ou seja, presente de grego, né? Te entrega um presídio e fala, agora tem que pagar esse negócio. De grego. Ou seja, não tem como. Se você não reduzir a população carcerária, não tem como. Então, nós fizemos um pacto em cima disso, com o CNJ, era o presidente Ricardo Lewandowski, com o Rodrigo Janot, que era o procurador-geral da República, para a gente buscar combater o aprisionamento excessivo. Criou-se a audiência de custódia, criou-se alternativas. Não mudou nada. A população brasileira só vê a sanção restritiva da liberdade como alternativa penal. E se você não prende, isso não é punição. Então, isto é um problema cultural e não tem solução. E, enquanto isso, você vai inundando os presídios, as organizações criminosas se formam, ameaçam a nossa vida, a nossa segurança, o nosso patrimônio nas ruas. É um ciclo. São vários fatores ao mesmo tempo, Tudo. complexo. É muito complexo. Enquanto não houver aí uma união e uma dedicação direta... E pensar, vamos botar o dedo na ferida, vamos resolver o problema, gente, vamos parar de briga política um pouquinho, vamos, o pessoal de esquerda, vamos sentar com o pessoal de direita e vamos tentar ter uma visão. Onde é que a gente tem que construir presídio? Tem, mas não estão prendendo errado não, gente. Enquanto a gente não fizer isso... Castilho, estamos aqui no horário, mas só para fazer uma pontuação final e eu passo para ti, eu tenho um sonho.
eu acho que algumas questões deveriam ser apolíticas. Ainda, né, que dentro da política, mas dada a importância, teria que haver uma convergência. Ó, então vamos separar. Esses assuntos aqui, a pauta é técnica, ponto. Esses aqui a gente continua com a política. Quem sabe o dia, mas é um sonho que eu tenho. Toda a razão. Isso é um sonho mesmo, Renato, porque nós já conversamos com outras pessoas, a desembargadora Ivana, né? Ela trouxe um relato aqui do que ela viu, né? Presídios que têm condições totalmente subhumanas. É absurdo. As pessoas são condenadas à pena privativa de liberdade, mas são condenadas à tortura, via de regra. Isso. Que é o que você bem disse aqui, quando entra por um furto de um relógio e sai de lá pós-graduado em facção, né? Então, Há questões que são de Estado. E como questão de Estado, as pessoas têm que buscar convergências, não divergências. As questões políticas que não são de Estado, essas vão direcionar programas diferentes, vão ensejar candidatos diferentes, vão ensejar disputas político-ideológicas. Agora, questões de Estado, elas exigem um mínimo de consenso para serem efetivadas. E aí que o Brasil tem grandes políticos, mas poucos estadistas. Grandes políticos, poucos estadistas. bom, Essa é a você tá superando a sua questão na política, né? Assim, como você gosta de participar, mas como candidato? Ah, eu não pretendo... Assim, veja, eu... Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, mas não vamos dizer nunca. Eu fui secretário de governo 4 anos, vereador 8, dá 12. Presidente da Câmara, dentro aí, mas dá 12. Deputado 8, 20. Ministro 6, 26. São 26 anos em que eu atrasei a minha vida. Adorei, e repetiria de novo, tá? Sou muito feliz com o que eu fiz. Mas eu atrasei minha vida acadêmica, vivi bem, mas não, se você falar que eu vou deixar alguma coisa para os meus herdeiros além das dívidas, eu já começo a ter alguma dúvida, tá certo? Então, esse tipo de situação me fez falar, não, juíza um pouquinho, vamos tentar advogar, vamos dar aula, vamos fazer a minha ambição acadêmica ter a sua vazão, e depois, se a vida me permitir, e provavelmente não permite, porque quem se afasta dificilmente volta, eu posso pensar em alguma coisa política, mas nesse momento eu estou concentrado em fazer meu pezinho de meia, nunca quis ser rico, mas também não quero estar no cheque especial todo mês, como eu sempre vivi. Não é? E, ao mesmo tempo, ter o meu patrimônio acadêmico de ensino acumulado. Lecionou. Pois é, Lecionou para nós aqui. é isso. Imagine. Ô Zé, e com toda essa sua trajetória, essa sua carreira, 26 anos na política, e o que é interessante, ele 26 anos na política, sempre professor. Sempre Ou seja, o professor. professor está, né? Está dentro de você. Eu sou professor, assim, é o que eu gosto de fazer. E para finalizar, então, Zé, a gente falando de você foi ministro da Justiça por 6 anos. Justiça, muitos dizem um sistema, muitos dizem uma ficção. O que é a justiça para o Zé Eduardo? Eu me lembro de uma carta que o Leonardo Padura... Leonardo Padura é um escritor cubano que escreveu um livro que é um dos melhores que eu li na vida, que é O Homem que Amava os Cachorros. Que até foi Dilma Rousseff, que não tinha nem saído ainda em português, que me sugeriu esse livro. Eu li ele em espanhol depois no Brasil. É um livro maravilhoso. E Padura chegou, inclusive, a ter contato com Dilma, foi almoçar no Palácio da Alvorada, tanto que ela gostou da obra do Padura, que é um escritor de romances policiais, mas esse livro ele fez um romance histórico maravilhoso. E ele escreveu uma carta para Dilma, na época do impeachment, em que ele diz mais ou menos o seguinte, que justiça não seja apenas um nome de um ministério. Não é? A palavra justiça ela é muito mais profunda do que o nome de um ministério ou aquilo que às vezes nós colocamos nos livros. Ela, no fundo, ela projeta uma dimensão de relação fraterna e igualitária das sociedades, embora o que seja igualdade e fraternidade varie de sociedade para sociedade. Em uma sociedade escravagista, a igualdade e a fraternidade talvez seja muito diferente, talvez não, é diferente daquela nossa hoje, porque ali quem era igual não são as mesmas pessoas que nós hoje consideramos como iguais. E a fraternidade não se punha da forma que hoje nós a entendemos. Mas eu acho que ele é um sentimento muito importante de valorização humana, na perspectiva de que quem não é justo tem uma dimensão de não humanidade. Injustiça e desumanidade são situações que andam lado a lado. Tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão ideológica, tem uma dimensão política que envolve o conceito de justiça.
Mas lutar por aquilo que você entende como justo é algo que deixa tua consciência livre, leve e solta. Isso eu acho que é muito inspirador para todas as pessoas. É constrangedor ser injusto. É isso, né? Bom, Zé, muito obrigado. Imagina, eu que viu? agradeço. Obrigado, Zé. Um papo delicioso, obrigado. Como vocês veem, eu comecei a falar, eu era tímido e depois não paro mais. Né? Não, mas é isso. Isso é o bom do Tem mais professor. assunto né? para um próximo Versa. Com E- ele. Vamos, quando quiserem, é um O prazer. convite está aqui para você voltar. Tá feito, Castilho. Obrigado, Olha, Zé. muito obrigado a vocês pela honra e pela oportunidade. Abraço a todos aí, fiquem bem, fiquem com Deus. Versa Podcast.